Então, boa noite a todos. Boa noite. Que Deus seja conosco hoje e sempre. Mais um encontro então nosso quinto encontro, penúltimo encontro mesmo. Tudo que é bom dura pouco, né? E hoje nós vamos finalizar o nosso último encontro, que são as leis morais. A lei mais importante nós ainda não vimos, vamos ver hoje, que resume todas as outras, que é a lei de justiça, amor e caridade. Aquela classificação que Kardec propôs aos espíritos, e eles falavam que essa lei resume todas as outras, a lei natural é uma lei só. E hoje nós vamos ver alguns aspectos de um assunto que todos nós temos muita curiosidade e é sempre muito profundo, que é a respeito da justiça divina. A justiça divina segundo o Espiritismo, que é o título da obra do quarto livro de Kardec, e Kardec trabalha a quarta parte da obra O Livro dos Espíritos, esse tema das penas e gozos terrestres e das penas e gozos futuros. Então é um assunto muito interessante porque, assim como outros temas, Kardec vai trazer uma nova, a partir dos ensinamentos dos Espíritos, trazer-nos uma nova concepção desses assuntos, afinal de contas, o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório, se existe ou não, como que isso funciona dentro das leis divinas. Mas antes de alcançarmos esse ponto do nosso encontro de hoje, vamos avançando aqui e revendo algumas informações que nós já vimos, como de costume, para nós nos situarmos. Então, nós temos a estrutura do nosso curso, nós estruturamos em 6 encontros, de acordo com as 6 partes do livro, considerando a introdução e a conclusão. Então, nós vimos a introdução em prolegômenos, depois a parte primeira das causas primárias, vimos a parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, a parte mais extensa, com mais de 500 questões. A parte terceira vamos finalizar hoje, das leis morais, e vamos ingressar, então, das esperanças e consolações. E, no próximo encontro, a conclusão da obra. Então, revendo aqui alguns pontos, no nosso primeiro encontro, nós vimos, então, a questão da introdução em prolegômenos da obra, onde Kardec descreve o processo de, primeiramente, curiosidade dos fenômenos que estavam acontecendo na Europa, principalmente na Europa, Estados Unidos, de movimentação de objetos, de mesas, que no primeiro momento houve uma curiosidade muito grande por parte de algumas pessoas, incluindo pesquisadores como ele próprio, Allan Kardec. E aí ele foi se envolvendo com esses fenômenos, com essa fenomenologia, aí ele foi descobrindo que havia espíritos e que esses espíritos tinham informações, conhecimento para nos transmitir, e ele começou a desenvolver processos de comunicação mais eficientes. Ele descobriu que era a mediunidade, ele que trouxe o conceito de mediunidade, foi o próprio codificador, que é esse processo de comunicação com espíritos, e ele viu que estava diante de uma doutrina, de um conhecimento sistematizado. E era tão inovador que ele criou uma nova palavra, que ele chamou de espiritismo ou doutrina espírita, para descrever esse novo conhecimento. E ele decidiu então publicar esse conhecimento por meio da obra O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, lá em Paris. E a primeira versão tinha um pouco mais de 500 questões. A versão final tem 1019 questões, que vamos ver hoje até a última questão. E então ele diz todo esse processo lá na introdução da obra. Aí depois ele apresenta algumas contradições, as críticas que o Espiritismo vinha recebendo por parte dos teóricos. Ele derruba todas essas críticas. Ele tinha essa preocupação muito grande, intelectualmente falando, de não deixar nenhum ponto obscuro da doutrina. Então ele recebia as críticas, ele analisava e colocava ali, essa é prudente, essa não é, e colocava os argumentos. Ele fez isso na introdução da obra. E depois, nos prolegômenos, ele abre então a obra propriamente dita, dizendo que ela tem uma finalidade, que é nos conduzir pelos caminhos da nossa existência, no sentido amplo da nossa existência espiritual. Não é fácil conceituar o Espiritismo em poucas palavras, isso é um pouco complexo, porque ele, como diz Kardec, toca em todos os setores da nossa existência, todos, porque nós somos espíritos. Então, é isso que a obra vai trazer, a nossa condição de espírito, a nossa relação com Deus, com outros espíritos, com outros seres da criação, qual é o propósito nosso aqui na Terra, como nós vamos fazer o nosso processo de evolução, o que é evolução, o que é perfeição e entre muitas outras possibilidades que a obra traz.
Aí nós vimos no nosso segundo encontro a parte primeira, que Kardec trabalha das causas primárias, o que é Deus, a primeira pergunta. Depois da questão do princípio espiritual, a questão da matéria, que são, digamos, os três elementos do universo: Deus, Espírito e matéria. Princípio espiritual, que é aquele primeiro que vai começar nos seres ainda simples e ignorantes, até um dia ingressar no reino nominal onde nós nos encontramos. E ali Kardec traz, então, algumas diretrizes para a compreensão da nossa realidade espiritual neste plano. E a segunda parte, ele então parte para uma exploração do chamado mundo espírita, que nós chamamos também hoje plano espiritual, mundo espiritual. É a parte mais extensa, e ali ele coloca o espírito como sendo o ator principal. Ele desconsidera em alguns momentos o espírito enquanto encarnado, considera só a realidade espiritual, sempre fazendo vínculo com a nossa posição transitória de encarnados. Quando vocês forem reler de novo essa segunda parte, tem essa visão que ele está tratando o espírito, desconsiderando em alguns momentos a parte do nosso corpo físico, só o espírito enquanto o ser inteligente da criação. Ele vai fazer uma longa exploração desse mundo dos espíritos, naquilo que é possível, porque a doutrina, como ele mesmo vai dizer, ela é progressiva, ela vai nos trazendo novas luzes à medida que nós vamos compreendendo, vamos fazendo o nosso processo de evolução. Na época ele não falou de colônias espirituais, isso viria no século XX, porque ainda não era o momento. Com certeza ele deve ter recebido informações, porque ele disse lá no livro Obras Póstumas, tem um texto dele que ele fala que os espíritos disseram para ele que eles iam fornecer muitas informações, muito conhecimento, e que alguns desses conhecimentos ele, Kardec, deveria publicar. E outros deveriam ficar para ele amadurecendo, e com o tempo publicar. E outros só para ele, que ele não deveria publicar. Ele diz isso. Então, com certeza, eu imagino, deduzo, quero entender que um desses conhecimentos seriam as colônias espirituais, que veio pela obra do Espírito André Luiz, a partir da obra Nosso Lar, em 1944. E inovou a nossa compreensão de espiritualidade. E nós vimos no nosso último encontro as leis morais, essas leis que governam a nossa existência, a nossa vida, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, cuja execução vai nos trazer aquilo que nós queremos, que é a felicidade. A felicidade está na execução das leis divinas. Kardec ele faz um apanhado geral da lei natural e depois ele vai dividir essas leis em 10, de maneira puramente para fins de estudo, que não representam uma realidade absoluta, porque são vários aspectos. Então Kardec pega vários aspectos da existência e divide em 10 e submete aos espíritos. Eles falam que sim, pode usar essa classificação, não que ela signifique uma verdade absoluta. Interessante isso. Com certeza, os espíritos que se encontram num plano muito superior, aqui mesmo na Terra, terão uma outra visão das leis divinas, com certeza. Os espíritos puros, então, nem se falam. Então, em cada momento da nossa existência, nós vamos compreendendo mais profundamente essas chamadas leis divinas. É um capítulo muito importante, nessa terceira parte. Então, lei divina ou natural, que é uma teoria geral, depois a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, de conservação, de destruição, sociedade, progresso e lei de igualdade. E lei de liberdade nós vimos no nosso último encontro, alguns aspectos muito gerais, porque na verdade isso é, por exemplo, a tábua de matérias de um ano do ESG inteiro. Nós vimos em um encontro, então é algo muito, realmente só algumas anotações gerais. Essa parte tem muitas dissertações, muitas informações bem profundas, vale uma leitura aprofundada dessa terceira parte do Livro dos Espíritos. E a última lei que Kardec submete é a lei de justiça, amor e caridade. E depois ele fecha essa terceira parte com um capítulo que é da perfeição moral, que é uma decorrência da prática, do conhecimento da prática das leis divinas. Então nós vamos ver hoje, começando a ver a lei de justiça, amor e caridade. Eu trouxe esse slide no nosso último encontro. É bom que nós entendamos que todas as leis que existem no mundo, que governam o mundo, elas são leis físicas ou leis morais, como a lei de gravidade, que Isaac Newton descobriu, supostamente quando a maçã caiu. É uma lei que os corpos são atraídos para o centro, é uma lei divina. A lei de conservação, que nos convida a conservar o nosso corpo para nós
efetuarmos o nosso processo de evolução. A lei de conservação é uma lei divina, tanto quanto a lei gravitacional. Então, todas as leis divinas, sejam elas estudadas pela física, pela botânica, pela química, ou estudadas pelas religiões, pela filosofia, pela ética, todas são leis divinas. Essa é a proposta do Livro dos Espíritos. Então, leis morais, né? Leis físicas. E todas, por sua vez, são leis divinas. Daí tem um conceito que eu construí a partir das informações do Livro dos Espíritos, porque ele é assim, o Livro dos Espíritos. Às vezes, um conceito que é apontado numa parte da obra vai ser complementado em um outro momento da obra. Isso, vários conceitos são apresentados dessa maneira. É como se fossem camadas e vão se aprofundando. Então, as leis morais são mandamentos, preceitos, regras que abrangem todas as circunstâncias da vida e prescrevem ao espírito, encarnado ou não, o que se deve e o que não se deve fazer. Dizem respeito à conduta do espírito mortal em relação a si próprio, em relação ao próximo, aos demais seres da criação e em relação a Deus. Todo o nosso comportamento. Contém regras da vida do corpo, como a própria lei de conservação, que nos ensina a cuidar do corpo, bem como as da vida do espírito, muitas leis como a lei de justiça, amor e caridade. Então, são esses preceitos que nós temos que conhecer. Não há outra maneira de nós efetuarmos o nosso progresso sem conhecer essas leis no momento em que nós nos encontramos hoje. No nosso momento intelectual, espiritual, nós já temos o Espiritismo há mais de 150 anos na Terra, por exemplo, então nós temos hoje condições melhores de compreender e fazermos o nosso processo de evolução. Então essa é a proposta dos Espíritos. Então vamos lá, né? No capítulo 11, a lei, o que é justiça, amor e caridade? Kardec coloca tudo num preceito só. Não coloca só lei de caridade ou só lei de amor. Ele coloca tudo. Não explica por quê. Né? Aí depende de outros autores. Podemos entender que Deus, quando ele age, o conceito de justiça, de amor e caridade seria, vamos dizer, uma face de algo único, mas subdividido em três. Quando nós falamos da bondade de Deus, nós estamos falando da justiça divina também. O fato de Deus permitir que nós reencarnemos para reparar o mal do passado, por meio de expiações, é um traço da bondade de Deus. Então, aquilo que nós rotulamos de sofrimento no nosso dia a dia, eu estou sofrendo, ou tal pessoa está sofrendo, né? Ou alguma situação de aflição, de tortura moral, na verdade é um aprendizado. Quando olhado de um lado espiritual, um lado espiritualizante mais elevado. Aí, consequentemente, isso faz parte da bondade de Deus. Então, justiça, amor e caridade é algo, uma coisa só, por assim dizer. E isso foi o que Kardec trabalhou dentro dessa ideia. Aí, então, em dado momento, ele vai questionando sobre o sentimento de justiça. Todos nós temos isso dentro de nós. O que é certo, o que é errado. Quando nós assistimos a uma notícia na TV, ou lemos na internet algo, a gente fala, nossa, mas que injusta essa situação. Nós temos isso com a gente. E isso é inato. Todas as pessoas têm esse senso de justiça. Mas nós não temos só o senso de justiça dentro de nós. Temos os chamados defeitos morais. Por isso que muitas vezes nós vamos nos enganando no julgamento, na compreensão da vida. Dizem eles, os espíritos, ao sentimento de justiça, porém, se misturam paixões, que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. A justiça nós temos, só que ela vai sendo deturpada pelos nossos defeitos, como egoísmo, orgulho, vaidade e muitos outros. Né? Isso em todas as camadas, não só numa camada restrita da nossa interpretação de vida, mas nas camadas do poder público. Né? Hoje temos uma guerra, por exemplo, né, da Rússia contra a Ucrânia. Então, um governante, né, o presidente Vladimir Putin, na visão dele, tinha razões para invadir um país, né, por exemplo. Ele deu as razões dele, alguns países não aceitam essas razões, mas na visão dele há uma justiça, na visão de outros países não há justiça nenhuma, há apenas uma guerra, a morte de pessoas. Então cada um tem um senso mais deturpado por outras paixões, entendeu? Então é isso que eles querem dizer aqui, os espíritos. A base da justiça segundo a lei natural. Kardec pergunta, mas alguns entendem dessa maneira a justiça, outros entendem daquela maneira. Como que eu posso alcançar uma solução para saber se algo é justo ou injusto no meu comportamento? Isso que Kardec pergunta. Daí eles respondem com base no ensinamento de Jesus.
Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Essa é a base. Então, se eu estou dentro de um comportamento, será que eu devo fazer aquilo ou falar aquilo? Aí nós podemos nos colocar no lugar da pessoa. Será que se eu fosse ela, eu não queria que ninguém falasse mal de mim, por exemplo, falasse mentiras sobre mim. Consequentemente, eu não vou falar mentiras de ninguém. E é esse vai e vem de raciocínio que nós temos que fazer. Né? Está numa roda de conversa, alguém já começa a trabalhar algo contra uma pessoa, ou uma maledicência, um assunto impertinente. Será que eu vou entrar na conversa alimentar isso, ou eu vou ficar em silêncio até desviar o assunto, porque eu não queria que alguém falasse isso de mim. Esses são os critérios de justiça que nós temos que utilizar na nossa vida, em todos os setores, vamos interpretando em todos os setores. É mais no ensinamento de Jesus. Reparem como ao longo da obra, desde da introdução da obra, os ensinamentos de Jesus são colocados como normas, regramentos para o nosso comportamento. Desde o começo da obra, Jesus vai aparecendo em todo momento ali, em todo momento, né? Que é o Espírito puro, vai trazer a lei pura. E mais uma vez Jesus aparece aqui, né? Então, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Esse é o princípio, que nós não erraremos jamais, segundo os Espíritos, no nosso comportamento, em tudo, todos os setores. Um pouco mais adiante ainda, essa que é uma das perguntas mais relevantes, na minha opinião, dessa parte, né? Qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Então, nós espíritas sempre... o movimento espírita é muito reconhecido pela prática da caridade. Tem muitas instituições pelo Brasil todo, ajuda várias instituições de caridade, tem isso, né? E muitas vezes o conceito de caridade acaba sendo restrito a esses atos de doação de bens materiais, roupas, remédios, por exemplo, dinheiro, alimentos. Então, nós doamos isso. Então, isso, na verdade, é uma face do conceito de caridade que é ofertado pelos espíritos. O conceito de caridade é muito mais amplo. Paulo de Tarso já falou da caridade. Né? É muito mais amplo. E é essa noção que os espíritos nos dão aqui. É uma resposta curta, porém muito profunda. Então eles dizem assim, Kardec pergunta, afinal de contas, né, qual é o conceito de caridade tal qual o Cristo entendia? Cristo também difundiu isso. Aí vem, benevolência para com todos. Então podemos situar a caridade material que nós praticamos dentro do movimento espírita, estaria dentro da primeira expressão, benevolência para com todos, né? Que é um sentimento de bondade para com todas as criaturas. Aí começa a surgir, vamos dizer, algo mais profundo, que foge um pouco da caridade material e entra na caridade espiritual, na parte moral. Indulgência para as imperfeições dos outros. Então as pessoas, né, todos nós temos imperfeições. Quando nós identificamos uma imperfeição na pessoa, vamos ser indulgentes para com a pessoa. O que é ser indulgente? Compreender essa pessoa, tratá-la com bondade, com afetuosidade, entendê-la, não compactuar com o que a pessoa faz de errado. São conceitos diferentes, mas também não tratá-la mal. Apresentar o seu ponto de vista dentro de um critério de bondade. É um desafio muito grande. Mas isso é a nossa necessidade espiritual. Né? Todos nós temos que nos tratar com indulgência. Interessante que o padrão cristão é uma exigência de quem já chegou numa compreensão. Nós temos que praticar isso para com o próximo, mas não devemos exigir isso para conosco. Isso é do cristianismo. Jamais. Jamais. Né? Devemos sempre tratar a todos com bondade, com indulgência, mas jamais exigir que a pessoa nos trate dessa maneira. Isso não é, né? Isso não é do padrão cristão. Não significa que nós não devemos ser respeitados, não é isso. Mas não termos sentimentos ruins porque nós somos destratados por uma pessoa, por exemplo. Nesse sentido. Não é, né, agredir, não é nada disso. Então, a indulgência para as imperfeições dos outros significa isso. Né? É uma postura de uma caridade em movimento, amor em movimento, que é a caridade. E a última noção que se insere dentro do conceito de caridade é o perdão das ofensas. Aí é mais aprofundado que a indulgência. Aí no perdão nós fomos agredidos. Nós fomos violados no nosso direito por alguém. Aí qual é a nossa atitude? O perdão ele é altamente libertador. Altamente libertador. Quantas obsessões no plano espiritual, quantos casos narrados pelo Espírito André Luiz, por Kardec no Céu e Inferno, ou quem está no dia a dia de uma reunião mediúnica,
Quantos casos de sofrimento, de ódio, de rancor advêm da ausência do perdão? E é muito comum os espíritos benevolentes irem para convidar o obsessor, o espírito que está ali no mal, para que ele perdoe quem provocou esse mal, porque ali é o começo da libertação. Os grilhões serão partidos, né? Tem o livro do Manuel Filomeno, Grilhões Partidos. Então, é a questão do perdão. É comum, André Luiz, é muito comum espíritos saem benfeitores e comparecem em determinada situação, convidando o espírito sofredor a perdoar. O perdão está na base da estrutura das nossas relações. E é muito difícil. O perdão irrestrito, que é o que o cristianismo prega, e aqui os espíritos vêm nos relembrar desse ensinamento, ele é muito profundo. O perdão ele é muito profundo. E ele é capaz de dissolver todas as negatividades que nós vamos alimentando aqui. Então é algo que nós temos que pensar, refletir e para colocar em prática muitas e muitas vezes na nossa vida. Mas o conceito é esse: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É fácil ler e difícil de praticar, mas é o nosso desafio. Né? Ela é difícil de praticar. Com isso você concorda, eu também concordo. É difícil mesmo, é muito difícil. Eu falo aqui, quem me dera praticasse tudo isso para vocês, né? Eu tenho mais responsabilidade, porque eu estou agora aqui no papel de ensinar, mas todos nós somos alunos, né? Alunos da vida. E eles vão aprofundando mais ainda. A caridade abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Todas. Relações em casa, na família, no trabalho, na via pública, relações de amizade, namoro. Todas as relações nossas, a caridade deve estar ali na base. Sejam eles em nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Isso também é um padrão do próprio cristianismo. Vamos nos relacionando com pessoas que nós entendemos, não têm a compreensão que nós temos da vida, vamos tratá-la com caridade. Nossos iguais, ou então com a chefia no nosso trabalho, e também vice-versa, a chefia em relação ao funcionário. Todos devemos nos tratar com esse padrão, sem que haja essa exigência do próximo. Então, isso está dentro da lei de caridade. Por isso que Emmanuel vai falar que, no fundo, a caridade é um simples dever, porque está dentro da lei. É esse o raciocínio do benfeitor Emmanuel. E a questão dos vícios e das virtudes, que está nesse capítulo 12 da Perfeição Moral, que é o último capítulo que vai fechar essa terceira parte do Livro dos Espíritos. Eu fui lá no dicionário para pegar alguns conceitos de virtude, porque o Espiritismo, assim como o cristianismo, trabalham com bastante ênfase na questão das virtudes, que vamos entender, e com a questão das viciações também, que são duas faces de um comportamento que vai nos conduzir à perfeição, ou então nos conduzir à desgraça, espiritualmente falando. Então, virtude é a disposição firme e constante para a prática do bem. Boa qualidade moral, força moral, valor, ato virtuoso. Tudo que nos conduz ao bem é um ato virtuoso. E o vício? Antes da doutrina espírita, para mim o vício era aqueles vícios primeiros. Depois vamos ver ali, vício em tóxico, vício em álcool. Para mim era isso. Com a doutrina espírita mudou a minha visão total em relação ao que são os vícios. Né? Às vezes eu achava que era apenas uma qualidade da personalidade da pessoa, quando na verdade é um vício até da minha personalidade. Né? E pessoas acreditam que sejam, né? Um dia um funcionário lá do meu setor, ele maltratava as pessoas, mas era um jeito dele muito próprio de ser, para ele era isso normal. Eu chamei, eu era o superior hierárquico dele, e falei, olha, você tem que melhorar o seu comportamento, não é assim que trata as pessoas, tem que ter mais respeito. Ele falou assim, mas é o meu jeito de ser. Ele falou, eu nunca mais vou esquecer. Eu nasci assim. Igual a música da Gabriela, da Gal Costa cantava. Eu nasci assim, você mesmo assim. Ele acreditava que ele não ia mudar, porque fazia parte da personalidade dele. Isso me marcou, porque eu lembrei, quando ele falou, eu lembrei do Espiritismo. Então, para ele, não, é um traço da personalidade, então jamais poderia ser modificado. Quando, na verdade, é justamente o oposto. Todos os nossos traços de personalidade que nos sujeitam a algo ruim deve ser mudado por nós, mediante muito esforço, né? Processo de autoconhecimento e tudo mais. Vamos ver isso hoje. Mas ele mudou um pouquinho?
Pelo contrário. Ele mudou. Pelo contrário. Ele mudou de setor e ele mudou a pedido. Ele não foi eu, não. A pedido. E depois ele foi afastado por ainda o órgão superior a mim, né, lá de Curitiba. Ele não mudou. Não mudou. Não mudou. Ele entende que é da personalidade dele. Defeito grave, então, que torna uma pessoa ou coisa inadequadas para certos fins ou funções. Inclinação para o mal, costume de proceder mal, desregramento habitual, conduta ou costume censurável ou condenável, licenciosidade, devassidão, costume prejudicial. Isso está no dicionário, não é no livro dos Espíritos. Mas com base nisso, vamos entender agora a lógica da doutrina dos Espíritos, nessa parte da perfeição moral. Que existe um conceito que Jesus ensinou, vocês lembram? Que Jesus falou, sede perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai, que está no céu. Então Jesus nem se colocou como um modelo. Pasmem vocês, que era um espírito puro. Mas colocou Deus, que é o ser supremo, como modelo do nosso comportamento. Olha como ele foi além. Então por isso tem esse capítulo da perfeição, que se conecta com esse conhecimento, com esse ensinamento de Jesus. Aí naquele livro que eu trouxe, Conduta Espírita, Manual do Espírita, ele vai trazer de maneira exemplificativa algumas virtudes que nós temos que conhecer e praticá-las dentro dessa ideia de perfeição moral. Porque a perfeição moral é o caminho do nosso processo evolutivo. Aí ele diz lá, olha quantas que ele conseguiu relacionar. Humildade, que é a base de todas as outras, modéstia, sobriedade, resignação, caridade, sensatez, piedade, generosidade, beneficência, afabilidade, doçura, compreensão, tolerância, perdão, brandura, pacificação, companheirismo, renúncia, indulgência, misericórdia, paciência, mansuetude, vigilância, abnegação, dedicação, devotamento, prudência, fé, esperança, etc. Esse é o virtuosismo cristão. 30, deu aí quanto tempo? Imagina? Etc. Esse é o núcleo do virtuosismo cristão. Muitas religiões cristãs colocam isso em segundo plano, essa parte. Colocam em primeiro plano a fé, ou seja, se nós acreditarmos em Deus, no corpo, na ressurreição, nós estaremos salvos. Isso aqui é colocado de forma secundária, não é colocado como a essência dos ensinamentos do Cristo. Quando o Espiritismo inverte essa lógica e coloca o virtuosismo que Jesus ensinou nas parábolas, nos ensinamentos, como sendo o principal. O Espiritismo inverte essa lógica na maioria das grandes religiões. Então, por isso o Espiritismo nos convida. Porque, né, ao longo dos séculos, esses ensinamentos foram um pouco deturpados, porque são muito difíceis de serem praticados. Pega a paciência, um só. Todo mundo riu, né? Esse é a paciência, um só. É muito difícil praticá-la com virtuosismo. É muito difícil. Perdão, né? O perdão é muito difícil. Humildade, nossa, essa aqui então, poucas pessoas têm. Humildade não é ser pobre, não é se vestir de maneira simplória, nada a ver com isso. A humildade é do espírito. É do espírito. O Divaldo tem aquela fala bem interessante, bem forte, típica dele, de orador, que ele fala assim, conheci pessoas que se vestiam de ouro, ele fala assim, e eram humildes, e outras que moravam em favelas e eram orgulhosas. Ele falava assim. Não tem a ver com isso, tem a ver com conquistas espirituais, porque a humildade, ela nos dá uma noção do nosso eu, de que nós somos aprendizes da vida, que nós somos espíritos perfectíveis, então ela nos situa dentro da nossa realidade. Então é muito difícil. Emmanuel fala que ela é a base de todas as outras virtudes. Nós não seremos modestos, sóbrios, piedosos, compreensivos, se nós não tivermos humildade. Emmanuel fala. O Chico representou bem isso. É o maior exemplo. O maior exemplo. Humildade, assim, em todos os sentidos, né? As duas primeiras já dão uma cacetada na cabeça do outro. Com certeza. A verdade é. A verdade é. O Chico realmente, enquanto trabalhador do movimento, enquanto médium, ele com certeza ele é o exemplo perfeito de todas essas virtudes. O jeito dele falar, a compreensão, a fé, é realmente sem dúvida. Né? Eu às vezes vejo um vídeo do Valdo Vieira. O Valdo Vieira trabalhou com o Chico, para quem não sabe, os dois escreveram a obra do André Luiz, é dividida entre o Chico e o próprio médium Valdo Vieira. Muito, muito capacitado, muito inteligente.
Mas ele abandonou o espiritismo e fundou outras linhas de conhecimento. Mas eu comparo assim, dentro de mim, quando eu vejo ele dando entrevista, o Valdo Vieira já desencarnado também, e o Chico, é totalmente diferente. É brutal, a diferença é brutal. Tá? E ele psicografou várias obras de André Luiz, o Valdo Vieira, sozinho ou junto com o Chico, não é qualquer médium. Não é qualquer médium, era um médium muito, muito capacitado. Mas ele falando, né, ele criticando a doutrina várias vezes, assim, nossa, o Chico realmente, quem assistiu ou vai assistir o Pinga Fogo, vai ver assim né, todas essas virtudes, a humildade, a indulgência. Na vida, como médium inteira dele, ele estava sempre se colocando em segundo lugar. Sempre. Chico, quem vai ficar no seu lugar? Eu perguntar para ele quando você se desencarnar, mas ele falou, né, morre uma grama, nasce outra. Nunca ele falou, vai ter substituto, não existe isso, né? Ele realmente, ele alcançou esses, né, esse virtuosismo, né? Os grandes, né? Vários personagens do Emmanuel, que eu sempre cito, gosto muito, a Célia dos 50 anos depois. É uma modéstia ou uma humildade? Essa resposta que sim, ele deu, sempre. É uma humildade ou uma modéstia? A humildade está na base, né? Uma modéstia está no externar, mas a humildade é de dentro da pessoa, né? É dentro da pessoa. E a questão dos vícios, então. Eu achava que antes de ser espírito, para mim vício era tabagismo, alcoolismo, para mim vícios eram isso. Eu não tinha essa noção, só a doutrina que me deu. E também com base no livro lá, Manual do Espírita, ele diz lá, tabagismo, alcoolismo, jogo, gula, abusos sexuais, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, remorso, vingança, mágoa, inveja, agressividade, egoísmo, personalismo, maledicência, intolerância, culpa, impaciência, negligência, ociosidade, etc. Então, é o oposto, né, de tudo que está aqui. Nossa tendência, infelizmente, é nos situarmos aqui. É uma luta nós alcançarmos esse status aqui dentro, espiritualmente falando. E a Deus da vida nos leva assim tão... sem nós nos percebermos. Nós vamos, às vezes, guardando culpa de alguma coisa do passado, nós vamos sendo um pouco ociosos, guardando uma mágoa de uma pessoa que fez algo no passado. Isso é muito insidioso, né? Insidioso é algo que vai se escondendo dentro de nós. Insidioso. Então temos que tomar cuidado com tudo isso, né? Temos que alcançar aquele primeiro quadro. Aí dizem lá, qual a mais meritória de todas as virtudes? Nós vimos algumas ali, né? Perdão, mansuetude, humildade. Daí eles dizem assim, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Eu copiei porque é muito importante isso aqui. A virtude que é sempre que a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Né? Eu vou ter um ímpeto de falar mal de alguém, eu já descobri que é uma lei divina, a lei da caridade, eu vou frear a minha intenção. Eu estou agora, não me sujeitando, né, a esse arrastamento dos maus pendores. Isso é. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Eu faço isso por fazer, sem receber uma recompensa por isso. Aí tem, né, o fecho dessa resposta. A mais meritória das virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Não é nem só na caridade, tem a palavra que vamos ver aqui, que eles vão reforçar depois. Desinteressado. Temos que fazer porque é um dever nosso perante a divindade, e não para receber uma recompensa de Deus ou ficar no lugar. Não. Isso tira o brilho da caridade. Vamos ver na próxima questão sobre isso. Kardec faz essa pergunta, né? Caridade no sentido amplo que nós vimos, benevolência, perdão e indulgência. Não podemos restringir a caridade só em troca de bens materiais. Temos que ter cuidado com isso. Aí vão dizer ali, o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal, que está ligado ao egoísmo. Tudo para mim, a minha visão é mais correta, eu sou privilegiado, eu quero ter. Isso é muito presente na nossa sociedade. Né? Infelizmente, na classe política isso é muito comum, o interesse pessoal, seja qual grupo que seja que se encontre no poder. E o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade.
segundo os espíritos. Pessoa muito aferrada aos bens materiais, sinal notório de inferioridade. E tem muitas pessoas assim também. Né? Querendo ser superior. Muito comum. É de inferioridade querendo ser superior. Querendo ser, exatamente. É muito comum. André Luiz vai citar vários momentos da obra espíritos apegados aos bens materiais. Espíritos ali escravizados aos bens materiais, que não sabem nada de espiritualidade. Então, esse é um sinal notório de inferioridade. Aí Kardec pergunta justamente isso que nós temos que entender. Mas mais ou menos isso ele faz, um raciocínio. Mas agora que eu sei que a caridade é o caminho da elevação espiritual, o caminho do progresso espiritual, agora que eu tenho esse conhecimento, se eu praticar a caridade com esse propósito, ela tem o mesmo valor perante Deus? Aí eles vão responder, não. Eles vão falar não, falar assim, a caridade deve ser feita de forma desinteressada. Eles vão repetir o que disseram ali. Então, se nós fizermos isso com esse propósito, nós vamos tirar um pouco do brilho. É claro que, eles vão dizer ali, nas entrelinhas, né, é melhor fazer uma caridade interessada do que não fazê-la. Só que esse é um caminho. É um caminho. Quando nós alcançarmos a desinteressada, aí realmente nós alcançamos uma elevação espiritual bastante significativa. É isso que eles dizem ali. Mas não podemos fazer isso. Né? A pessoa, às vezes, no nosso movimento espírita, tem essa tendência. Tem que praticar a caridade. Já tem pessoas assim muito ligadas a praticar a caridade material. Como sendo necessariamente um processo de evolução. Isso só vai acontecer quando ela sair desse direcionamento para algo muito próprio, é uma característica do espírito. Nós temos que automatizar dentro de nós esse processo da caridade desinteressada. Né? Aí tem as paixões aqui, na paixão como aqui sinônimo de defeito moral. Não é aquela paixão de relacionamento entre duas pessoas. Aqui, paixão é sinônimo de defeito moral. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outra e para outra pessoa. Eles dizem que tem um princípio nas paixões que é até bom, se for equilibrado. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela quer alcançar um cargo importante numa empresa grande, ela é movida por muito trabalho, até muita ambição. Não é errado isso, eles vão dizer. Mas se essa pessoa deixar que a ambição controle a sua personalidade, ela vai estar falhando. É isso que eles querem dizer. Então, nós temos que nos controlar, inclusive os princípios que geram as paixões. E vão dizer que o egoísmo é a raiz de todo mal. O egoísmo é o contrário da caridade. Simples assim. A caridade é o caminho nosso, é o roteiro de felicidade. O egoísmo é um roteiro de infelicidade. Quer querer tudo para nós, nos colocarmos como centro de atenção, é a raiz de todo mal. Aí eles vão dizer o egoísmo, sim, para que será a proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta. Não só o Espiritismo, outros movimentos também. Do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Como nós estamos aqui, entendendo, compreendendo o plano espiritual, estudando as leis divinas, nós vamos dando para nós uma camada de profundidade desses institutos, dessas regras morais, dessas regras divinas, e vamos, consequentemente, colaborando com o nosso processo de evolução e do próprio planeta, da sociedade onde nós nos encontramos. E a caracteres do homem de bem. Tem lá um texto muito bonito. Esse texto é repetido no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não temos tempo para analisá-lo, mas vale a pena dar uma lida, que são a construção do virtuosismo. Kardec coloca lá o homem de bem e vai colocando várias características. Chega assim, na conclusão ele fala assim, aqui não estão enumerados todos os requisitos do homem de bem, mas quem se encontrar se esforçando para praticar está no caminho correto. Ele diz assim, é muito difícil, né? Mas é o caminho. Isso aqui, aí vem aquela questão famosa, o conhecimento de si mesmo. Santo Agostinho que dá essa resposta para Kardec. Como que nós vamos alcançar, então, o conhecimento das virtudes e dos defeitos morais? Pelo autoconhecimento. Que ele, Santo Agostinho, à noite, ele passava em revista o dia dele. E ele fazia um auto-julgamento. Será que eu falei com tal pessoa? Será que eu não fui humilde? Será que eu não fui caridoso? Será que eu fui egoísta? Ele fazia isso com ele mesmo.
Aí ele chegava à conclusão, ele diz isso, que naquilo que ele deveria melhorar ou que ele deveria extirpar dele. No dia seguinte ele se esforçava para cumprir esse roteiro que ele fixava para ele próprio. É assim que ele evoluía. Santo Agostinho. É o método que ele usava. Metas que ele colocava para ele. Para ele. E é isso que ele coloca no Livro dos Espíritos. É um método interessante. O livro, aquele Manual do Espírito, ele sugere que nós anotemos durante uma semana o nosso comportamento no trabalho. Será que eu fui orgulhoso? Será que eu fui maledicente? Coloca lá, dia tal, eu falei isso para a pessoa, fui orgulhoso. Vai anotando. Ele diz, é um método, não é algo, cada um vai estabelecer para si um método, né? Mas o conhecimento de si mesmo, sem dúvida, é uma grande chave para o nosso progresso espiritual, porque nós vamos nos conhecendo. Isso é fundamental. E isso nós encerramos então esse capítulo extraordinário das leis morais. E vamos para o último capítulo da obra, a última parte da obra, digamos assim, que é o objeto hoje, né? A parte 4, das esperanças e consolações. Essa é a parte que as pessoas mais gostam da doutrina. Tem uma esperança, uma consolação. Quando eu publico uma mensagem no canal Pro Espírito que envolve esperança e consolação, tem muitas e muito sortidas. Mas quando é uma que convida ao raciocínio, ao pensamento, tem pouquíssimas. Eu reparei, eu observei isso. Então, quando é falado, você que, por exemplo, né? Você que está aflito, Deus está cuidando, a pessoa não curte. Agora, quando é algo que chama para o raciocínio... Bom dia, Marcelo. Aí não, olha lá, ainda, nem curte, né? Vai embora. Eu reparei isso. Então, esse é um campo realmente que as pessoas mais gostam, porque traz um alento para a vida tão cheia de dificuldades, tão cheia de desafios. Então, todo mundo quer ser consolado, quer receber uma esperança. É isso que nós vamos ver agora, sob a ótica dos espíritos superiores. Aí, sobre essa temática de hoje, além do próprio Livro dos Espíritos, tem esse livro Justiça Divina, do Espírito Emmanuel. Na verdade, ele escreveu uma coleção, e cada livro é uma parte do Livro dos Espíritos. Essa parte de Justiça Divina é sobre a quarta parte. São várias mensagens sobre vários temas. Não é um livro que tem começo, meio e fim. Não, são várias mensagens que ele vai coordenando ali. E, claro, o livro extraordinário, né? O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, que é o quarto livro de Allan Kardec, onde ele vai desenvolver esses princípios aqui. Então, a tradução ali, né? Das esperanças e gozos terrenos, né? Recompensas, por assim dizer. Felicidade e infelicidade relativas. Vamos ver, então, alguns aspectos das consequências dos nossos atos aqui na Terra e das consequências dos nossos atos no plano espiritual. Isso são as esperanças, os gozos terrenos, né? Pode o homem usufruir de completa felicidade aqui na Terra? Será que nós podemos alcançar isso na Terra? Diante de tantos problemas, né? Não podemos. O Espiritismo é bem realista nisso. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, eu acho extraordinário esse ensinamento. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Vamos ver como que isso se dá. Então, realmente, nós não seremos aqui felizes porque... por dois motivos. Primeiro, que a felicidade pura é própria dos espíritos puros. E segundo, que aqui é um planeta de provas e expiações, não é um planeta celeste. Então, nós seremos felizes verdadeiramente num planeta celeste quando nós formos espíritos puros, num grau máximo de felicidade. Mas temos graus de felicidade, é isso que eles vão mostrar. E onde nós nos encontramos, nós devemos o quê? Suavizar os nossos males, mediante o quê? O cumprimento da lei divina do capítulo anterior. É assim que vamos suavizar os males a que nós estamos sujeitos. E seremos tão felizes quanto nos é possível aqui na Terra, dentro de um conceito de felicidade relativa. Cada um tem para si um conceito de felicidade. Né? Os filmes sempre mostram o conceito de felicidade, a vida é assim, mas é uma construção muito individual essa questão da felicidade. A ótica espírita se dá por meio das leis divinas. O homem poderá conseguir a felicidade relativa? Relativa porque nós estamos num plano de provas e expiações. Aí tem, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Porque advém do nosso comportamento, seja um comportamento próximo, seja um comportamento remoto de outras encarnações. Mas esses comportamentos vão reverberar no nosso comportamento atual. Praticando a lei de Deus aqui, que é o trunfo para nós.
as leis de Deus estão lá no capítulo anterior. A muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Os espíritos são duros, né? São realistas. Nós estamos num plano de existências grosseiras, mas se nós nos dispusermos a praticar a lei, nós estaremos trilhando um caminho melhor e sendo felizes aqui na Terra, naquilo que nos é possível. Chico é um exemplo disso também, né? Todo dedicado à doutrina, foi muito criticado, muitos problemas, parentes falando maledicências dele, muitas críticas, né? Dissidências de pessoas próximas, mas ele se manteve fiel ali até o último dia dele aqui na Terra, né? Dentro desse conceito de praticando a lei de Deus, de estando à disposição dos espíritos, sempre ali, né? E olha que foi uma vida bastante difícil. Aí tem, né, um raciocínio que eles nos dão aqui muito interessante. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, essas desgraças são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, caminho mau, e de consequência, em consequência, caímos na desgraça. Então esse é um raciocínio que nós temos que fazer. Se nós temos um problema grave, nós espíritos, podemos fazer um raciocínio conosco mesmo. Mas por que eu estou passando por isso? Esse é um processo de autoconhecimento. Ah, mas eu fiz tal isso para aquela pessoa, né? Aconteceu alguma coisa no passado. Ah, eu, por exemplo, né? Terminei o casamento, agora estou com uma outra pessoa, a outra pessoa está num grau de sofrimento, mas será que eu deveria ter feito isso? Me arrependo de ter terminado o casamento? A pessoa começa a construir um raciocínio, é um exemplo. E pode ser que isso provocou a situação de sofrimento atual. Se nós não conseguimos localizarmos na nossa vida alguma causa, ela está numa vida passada, a qual por enquanto nós não temos acesso. Qual que vai ser a solução? Vamos nos submeter à vontade de Deus, com humildade, com resignação, praticar a lei divina dentro daquilo que nos é possível e seguir a vida adiante. Assim vamos construir, né, o nosso roteiro de felicidade. Está nas nossas mãos, isso que os Espíritos dizem. O nosso roteiro de felicidade está nas nossas mãos. Né? Mas todos nós temos problemas, temos dores, aflições, desgraças na linguagem dos Espíritos. Temos que, ou por raciocínio, compreender e seguir adiante. E Kardec pergunta a questão da felicidade, que é relativa. Cada um tem o seu conceito de felicidade. Para uns, a felicidade poderia andar, a pessoa que não anda. Outra tem um carro, uma Mercedes do ano. Cada um tem um conceito de felicidade. Kardec vai submeter essa pergunta para eles. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Aquele que, né, o que qualquer pessoa pode praticar que vai trazer uma felicidade relativa. Uma pessoa que mora lá na Noruega e a outra que mora no Senegal. Essas pessoas podem ser felizes? Podem, segundo os Espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Aquilo que nos é necessário. Olha que interessante, é que vai nos trazer a felicidade. Cada um vai estabelecer para si o que é necessário. Mas todos temos uma lógica, né? Ter lá uma moradia, termos roupas, né? Transporte, não necessariamente carro, é o necessário. E com relação à vida moral, à vida espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila se dá como? Pelo cumprimento das leis divinas, consciência pura. Né? Quando Estevão estava preso, ele e Abigail, um pouquinho antes da morte do pai, no dia seguinte, ainda ele era Gesiel, não era Estevão ainda, e ele se aproxima da irmã dele e vai perguntar assim para ela: você lembra o que a mãe disse quando ela estava no leito de morte, a mãe dos dois, né? Aí ela responde mais ou menos assim: sim, eu lembro que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e eles eram judeus, né? Não tinham acesso ao cristianismo ainda, e respeitar os profetas, algo assim, salvo engano. Aí ele fala: você está certa, fico feliz que você ouviu o conselho da mãe, porque nós teremos uma consciência pura. Ele fala isso, uma consciência tranquila. É isso que nos dá o caminho da felicidade. É praticarmos a lei divina. É muito melhor sermos
ofendidos do que ofendermos, segundo o cristianismo. Mas é muito melhor mesmo. Tentem isso se vocês não tentaram. Se vocês se sentirem na vontade de ofender alguém, ou então até responder algo, mas se vocês ficarem em silêncio, é uma paz interior tão grande. Isso é consciência tranquila. Se nós ofendermos, vem o remorso, ou o sentimento de culpa. Não dorme. É interessante como o cristianismo é muito prático nessa parte. É muito prático. Né? Eu já tentei algumas vezes, agora mais maduro como espírita, realmente, né, o cristianismo é pontual nessa questão. Então, consciência pura é praticar a lei divina. E fé no futuro. Fé de que algo melhor vai acontecer, né, num outro plano, ou até nesse também. Movimentar as nossas energias dentro da ideia da lei do trabalho. São muitas considerações nessa parte aqui. Essa quarta parte é um pouquinho diferente a estética que Kardec usa, porque ele coloca muitas dissertações nas respostas, um pouquinho diferente das outras partes do livro. Bem interessante também. Males que independem da maneira de proceder do homem atingem mesmo os mais justos. É possível evitá-los? Ele vai trabalhar a tese de que nem todos os males que nos acontecem decorrem do nosso comportamento. Mas como assim? Mas Deus não é justo? Ele é justo. Só que nós estamos num plano de provas e expiações. Ainda que não decorra do nosso comportamento, decorre das circunstâncias do planeta em que nós nos encontramos. E esses males devem ser convertidos em aprendizado para o nosso espírito. Esse é um raciocínio de elevação espiritual. Essa é a questão. É o caso de uma tempestade, de uma intempérie da natureza, um furacão, um terremoto. Eu não fiz nada para isso. Mas estamos num planeta de provas e expiações e, consequentemente, isso é possível. Algumas pessoas que sofreram terremoto, 200 mil mortos, talvez ali nesses mortos nem todos estavam realmente com esse destino de desencarnarem. Mas desencarnou. Mas Deus é injusto? Não, porque é dentro de um contexto de justiça, de provas e expiações. É esse raciocínio, um raciocínio mais complexo que Kardec propõe aqui. Eles dizem, deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar. Os espíritos não admitem a ideia de reclamação. E eles vão reforçar em vários momentos da obra. Se nós reclamarmos de alguma coisa da vida da gente, tira o valor espiritual disso. Eles não admitem isso. Eles vão falar sem murmurar, sem reclamar. Então estamos passando por um problema, por uma doença, ou uma crise financeira na família, ou pessoal, desemprego. Vamos movimentar as energias para reverter com dignidade a situação que nós nos encontramos, mas sem reclamações. A vida é injusta, não sei porquê, nada acontece de bom para mim, não sei o que. Isso é realmente deplorável para os espíritos superiores. Eles não aceitam esse tipo de reclamação. Se nós estamos passando por problemas, é porque isso é necessário ao nosso progresso. Ou é uma prova, ou é uma expiação. Vamos ver o conceito de expiação hoje mais detalhado, ou decorre do planeta de provas e expiações. Não, nós espíritos não podemos reclamar. Isso não é admitido pelos espíritos. Né? Sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que é onde estão as leis divinas. Esse capítulo é uma conexão profunda com o capítulo anterior das leis divinas. Consciência pura, tudo isso é questão da lei divina. Quanto mais praticarmos tudo isso, mais a nossa consciência é uma consciência pura. Aí tem a questão que Kardec pergunta a prova da riqueza, a prova da miséria. Eu tenho uma amiga espírita que fala assim, mas eu preciso da prova da riqueza, eu não fui feliz ainda, eu tenho que ser testada nessa prova, ela fala para mim, né? Eu falo, cuidado, não é bem assim a prova da riqueza, né? E eles falam, né? A prova da riqueza é de ordinário mais perigosa do que a miséria. Por que é mais perigosa? Porque ela incentiva a pessoa a um desfiladeiro de possibilidades ruins. A pessoa pode ter tudo com dinheiro em termos de bens materiais. Em termos de uma vida desregrada na área da sexualidade, por exemplo, um apego muito excessivo aos bens materiais. Isso torna a pessoa fica daí desvinculada dos interesses espirituais dela, se ela não tiver uma estrutura espiritual mais bem elaborada. Como eles dizem, né? A prova da riqueza é de ordinário, regra geral, mais perigosa, mas pode não ser, dependendo, né, do comportamento de quem foi agraciado com essa prova. Mas é uma prova bastante difícil porque afasta essas pessoas do destino espiritual dela. Por isso que é muito difícil. Né? A prova da miséria, ela
se for bem aproveitada, ela desenvolve resignação, paciência, que são grandes virtudes para uma outra oportunidade. É isso que dizem. O que menos necessidade tem, esse o mais rico. É isso que eles colocam os espíritos. Interessante isso. Quanto menos necessidade. Paulo de Tarso, quando ele fez a inversão de Saulo para Tarso, ele renunciou à riqueza do pai. O pai dele era muito abastado na época. O salário dele era alto, ele era juízo no Sinédrio. Ele renunciou tudo, foi ser tecelão lá, fazer sandália, tapete no deserto. E viveu tranquilamente com isso. Tranquilamente com isso. É incrível essa parte. Ele renunciou. Ele ficava pregando naquelas vilazinhas, né, lá perto, saindo um pouco de Jerusalém, e ele ficava caminhando e encontrava frutos para se alimentar. Ele não tinha nada assim. E muitos que foram com ele não conseguiram essa vida muito restrita, mas ele acabou se entregando a essa renúncia aos bens materiais justamente para que eclodisse esse lado espiritual dele, muito bem aproveitado esse lado espiritual. Né? Não é um apego à pobreza, não é isso, mas é direcionar as energias que ele soube direcionar muito bem ao seu progresso espiritual. Eu lembro quando ele chegou em Roma, ele, Lucas, o evangelista, isso no livro Paulo Estevão, do Emmanuel, e outros amigos chegaram em Roma, lá na comunidade dos cristãos em Roma, que já estavam começando a ser todos mortos no círculo máximo naquela ocasião. E ele falou assim para Lucas e para os outros, assim, olha, por favor, procure emprego imediatamente para não sobrecarregar os nossos irmãos. Ele falou. Porque ele foi preso, né? Porque ele foi como preso para uma audiência com o imperador Domício Nero, que ia fazer uma audiência com ele. E ele, como ele era preso, ele tinha direito a comer a refeição que era dada lá na prisão Marmitina, em Roma. E ele falou, não, eu vou me alimentar com isso, com essa comida. Ele falava, porque não podia trabalhar, ele estava preso. Então ele se alimentava com aquilo e os outros trabalhando. Ele sempre tinha essa preocupação de não sobrecarregar outras pessoas, né? Paulo de Tarso. Mas é isso, né? Quanto mais nós trabalharmos dentro de nós isso, melhor para o nosso futuro espiritual. E por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Pergunta Kardec. E eles dizem, nenhuma é perfeitamente feliz. Em que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Ele está os espíritos cobertos de razão. É uma ilusão achar que camadas favorecidas financeiramente sejam menos sofredoras que outras. Não tem necessidades materiais, mas tem necessidades de outra ordem. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. O sofrimento está porque é um planeta de provas e expiações. Aí Kardec vai questionando alguns aspectos da perda dos entes queridos, que é um motivo de sofrimento para todos nós. Todos nós perdemos ou perderemos entes queridos. Aí eles vão tratar que existe a possibilidade, né, comunicabilidade com os entes queridos, desencarnados como meio de consolação. Quem lê lá pensa assim, nossa, como é fácil poder entrar em contato com entes queridos, mas lembrando que o Livro dos Espíritos é uma teoria geral. Depois lá no Livro dos Médiuns, ele vai desenvolver esse aspecto e vamos ver que não é tão fácil nós conversarmos com os entes queridos. Isso tem um grau de complexidade. Só queria abrir esse parênteses, porque quando se lê só o Livro dos Espíritos, acha-se que é muito fácil. Faz uma reunião mediúnica e já conversa. Não é bem assim, depende do onde se encontram esses entes queridos, se eles podem se comunicar ou não. Então, a palavra comunicabilidade indica a possibilidade de um ente vir e prestar um consolo, né? Como aconteceu com o nosso amigo, ele contou aqui para mim recentemente. Então, isso pode acontecer, mas depende do plano espiritual. Não depende da nossa vontade de querer ir e conversar com os entes queridos. É isso que nós temos que observar. E eles dizem também, o espírito, né, é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Então, nós temos que também nos cuidar dos nossos pensamentos, das emoções quando o ente querido desencarna, porque isso pode afetá-los negativamente, a depender da nossa irresignação, da nossa falta de equilíbrio. Isso pode afetá-los negativamente. Então, é isso que eles querem dizer aqui. Eles são sensíveis à saudade, mas se acontecer algo, né, fica muito vinculado. É muito comum na obra do André Luiz, espíritos se encontram hospitalizados
desequilibrados porque os espíritos que ficaram estão muito chorosos, irresignados, sofrendo. Até no livro É no Nosso Lar, né? Que eles chegam, o Tobias, que é um dos responsáveis pela Câmara de Retificação, ele chega e tem um paciente choroso lá, desequilibrado. Ele pergunta, mas por que ele está assim, tão desequilibrado? Daí a enfermeira Narcisa fala, é porque os parentes estão chamando por ele, e ele está captando esses pensamentos. Daí ele fala, então eu vou mandar mais problemas para a família, para que eles esqueçam do nosso paciente. Vou providenciar problemas para a família. Ele fala, problemas para a família. Aí a família, né, um problema financeiro, alguma coisa, mas com objetivos nobres, que é preservar a sanidade psíquica do espírito. Esse é um casinho lá bem simples lá no nosso lar. Aí eles dizem, eu acho interessante como eles colocam a desencarnação. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta. Sempre a desencarnação é colocada como libertação, sempre, para os espíritos superiores, sempre. Quando nós deixamos o corpo físico, nós estamos nos libertando para algo melhor. E só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que o nosso turno também o seremos, né? Geralmente nós não queremos essa felicidade, essa liberdade. Geralmente nós não queremos. Nós espíritos falando, mas geralmente nós não queremos, não. Mas é isso que nós deveríamos ter, né? Libertou-se, agora nós iremos também, né? Retornaremos também, né, ao plano espiritual. É inevitável que voltemos com mais recursos espirituais. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Kardec pergunta sobre isso, mas por que existem tantas relações de amizades destruídas, casamentos, problemas familiares, né? Aí eles dizem, a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Aí que Kardec pergunta assim, mas uma pessoa que faz um favor para outra pessoa e recebe como ingratidão, essa pessoa não vai perder a fé, não vai querer mais praticar a caridade. Mas ele diz, mas isso não é caridade, isso é um ato de egoísmo, quando você pratica algo pensando em receber, eles vão dizer. Aí eles dizem, quando a gente, fazendo algo de bom e não recebemos nada em troca, é uma prova para a perseverança na prática do bem. Tudo nós temos que converter na vida como um aprendizado. Quando nós colocarmos isso em prática, nós vamos traçar um roteiro de felicidade para nós. Tudo na vida, tudo que acontece na nossa vida, vamos converter em aprendizado. Aquela pessoa não fala mais comigo, eu vou exercitar a paciência. Aquela pessoa falou algo mal de mim, eu vou exercitar o perdão. Eu estou numa dificuldade financeira, eu vou ser minimalista com a prática do dinheiro. Vamos convertendo todos os desafios em aprendizados. Vamos convertendo em aprendizado. Sem mágoa, sem rancor. É isso que eles dizem para nós a todo momento. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é de encontrar corações que com os seus simpatizem. Dá-lhe ela a terra, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, a sintonia com as pessoas que nos amam e vice-versa é o começo mesmo de um plano espiritual superior. Eu acho a frase mais linda essa. É demais, é muito bonita, né? É muito bonito. Entre os seres que se amam, a família, ou um encontro de almas, um casal que se forma por meio de encontro de almas, isso é muito bonito. E realmente é o começo. É muito difícil, porque na Terra ainda é planeta de provas e expiações. Então isso se dá com uma certa ideia de sacrifício. Lá no Nosso Lar, no livro é dito que a maioria das uniões, dos casamentos, a grande maioria é de provas e expiações. A grande maioria. E uma minoria é realmente um casamento baseado no afeto, na elevação espiritual, por assim dizer, né? É o que dizem. Mas quando há essa coincidência, é um começo de uma felicidade. Uniões antipáticas, Kardec pergunta, mas por que duas pessoas se apaixonaram, se uniram, casaram, mas por que depois separam? O que acontece? Kardec pergunta sobre isso. Se os primeiros sentimentos eram tão bons, por que há, né, uma inversão de tudo isso? E eles vão falar, né, que houve um erro no julgamento por aparências, né? Tomaram a afeição do corpo como sendo a afeição da alma, eles vão dizer assim.
houve uma interpretação equivocada naquele parceiro ou naquela parceira. É isso que eles vão dizer. Movido por outros interesses inferiores, interesses materiais e não interesses realmente espirituais, interesses de alma. Por isso que há tantos problemas nessa parte do nosso planeta. Tantos e tantos problemas. Dizem também, eles não são contra o divórcio, eles vão dizer lá, ninguém é obrigado a ficar com outra pessoa que não tenha mais sentimentos. Os Espíritos dizem isso no Livro dos Espíritos. Emmanuel vai dizer que isso não pode ser assim, né, colocado tão rigidamente. Deve-se impedir o divórcio dentro de um sentido de buscar uma solução. Se não for possível, aí sim, a separação, diz ele. Embora muitas religiões não toleram muito o divórcio, né? O Espiritismo é mais aberto para isso também. E o temor da morte, né? Muitas pessoas têm temor da morte, é muito comum mesmo entre espíritas. Tem medo de desencarnar. Você tem também? O momento da morte. Do momento da morte? Momento. Mas agora, eu, mais maduro, eu não tenho medo mais da morte em si, mas eu tenho medo como que você é recepcionado no plano espiritual. Agora eu tenho medo, né? Depois da obra do André Luiz, eu fiquei com medo disso. Antigamente não, eu era todo faceiro, né? No mundo dos espíritos, agora eu já não tenho, né? Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da forma como eu... A forma? Mas isso aí começou a entrar na minha cabeça, isso aí que você está dizendo, a gente começa a estudar muito, a ler muito, Pois é, meu irmão Jacó, já falamos dele, fizemos um seminário ano passado aqui. Ele era um espírito bom, ele era uma pessoa boa. Estava achando que ia ser bom. Estava achando, de repente nem tinha nem luz. E a outra lá que não era nada, estava cheia da luz. Então esse é um problema, né, nosso, né? O próprio André Luiz não era uma pessoa viciosa, não era uma pessoa que viola a lei divina, era um bom pai, um bom médico, um bom esposo, gostava da esposa, dos filhos. Tinha só as coisas dele para acertar, mais nada. Ficou 8 anos de umbral, só por isso, nossa. Enfim, né? Agora... Mas a morte não existe, né? A morte não, só o corpo físico. Vamos deixar aqui. Né? Só o corpo físico, o espírito não, né? Mas existe, nós temos, eu acho que poucas pessoas talvez não tenham esse temor da morte, mesmo que a grande maioria tenha, né? A grande maioria tenha, né? Faz parte, né? Ao justo, dizem os espíritos, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. Então, quanto realmente introjetarmos isso dentro de nós, vamos perder esse medo. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança. Essa é a pessoa justa que está naquele processo mais intenso de construção da sua espiritualidade. Então vamos nos situar aqui, né? Vamos nos esforçar para nós nos situarmos aqui. Sobre o suicídio, né? Não tem como falar de suicídio no Espiritismo se nós não falarmos da obra monumental, que é o Memórias de um Suicida, né? Foi escrito por 3 pessoas, uma encarnada e 2 desencarnados, que é a Dona Ivone do Amaral Pereira, enquanto médium, o Camilo Castelo Branco, que é o escritor português, que aqui é chamado de Camilo Botelho, não é Camilo Castelo Branco, mas é ele, Castelo Branco, e o Espírito Leon Denis, que adaptou a obra para a doutrina espírita. Sem dúvida, uma das obras mais monumentais já escritas, não só na nossa literatura espírita, mas na literatura mundial, é monumental, e nada mais é como o título fala, as memórias dele, o que ele passou, o que ele viu, o que o levou ao suicídio, né? Teve um problema de cegueira. Hoje não falamos mais cegueira, né? Hoje deficiência visual falaríamos hoje. E ele não suportou essa provação, foi lá e tirou a vida dele com um tiro, com um disparo de arma de fogo, assim que ele retornou ao plano espiritual precocemente, com um pouco mais de 60 anos de idade. E aí foi toda uma trajetória, ele e outros amigos, e vai narrando, depois o resgate. E aqui, no Livro dos Espíritos, nós temos uma teoria geral também do suicídio, que é um ato, infelizmente, muito comum na nossa sociedade, porém altamente reprovável por parte dos espíritos, né? Eles são muito até rígidos quando eles vão falar sobre isso. Deus ajuda os que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. O suicídio é visto como um ato de covardia no enfrentamento das provas e expiações. Eles é enxergado dessa maneira.
E até tem um capítulo chamado Os Réprobos. E a palavra réprobo é isso, é o excluído da sociedade, aquela pessoa que se excluiu. E eles são tratados assim no plano espiritual, eles se sentem assim também, excluídos, né? Porque eles estão lá no plano espiritual e não deveriam estar lá, deveriam estar encarnados, eles estão mal situados, retornaram precocemente para lá. As tribulações da vida são provas ou expiações, felizes os que as suportam sem se queixar. De novo eles vão trazendo a ideia, sem murmurar, sem reclamar, sem se queixar. Todos nós teremos provas e expiações. Felizes os que então suportam, porque serão recompensados, né? Quando nós terminarmos o processo expiatório, vamos ver daqui a pouco o tempo, né? A temporalidade, como isso se dá. Mas o suicídio é um ato altamente reprovável, segundo os espíritos, altamente reprovável. Eles vão passar por uma situação de muito sofrimento, mas ao mesmo tempo o espiritismo nos traz um alento para quem teve parentes ou teve algum conhecido que cometeu o ato, que um dia eles serão realmente resgatados e terão uma nova oportunidade, uma nova encarnação, uma nova vida. Segundo o livro, entre o momento do suicídio até a recuperação total perante a lei divina, é em torno de 300 anos. Isso vai se dar. 300 anos. Entre aquele momento até o momento, né? Muito longo. E, enfim, né? Vários e vários casos aqui são narrados, né, dessa maneira, né? Consequências, né? Princípios gerais sobre o suicídio. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Às vezes nós vamos ler o Memória de um Suicida, ele chama lá o lugar para onde ele vai de Vale dos Suicidas. E nós temos a propensão de interpretar que todos irão para o Vale dos Suicidas. Não é bem assim que se dá. Né? O Vale que é um lugar que ele chamou, é uma região do plano espiritual. Em outras regiões também para onde vão outros suicidas também. Não é só esse lugar. No livro, acho que é o terceiro livro do André Luiz, tem um caso de um suicida, que é Missionários da Luz, que não foi para o Vale. E é interessante também, só falando das diferenças de um suicídio, as causas. Tem um personagem que ele matou uma pessoa no passado, cometeu um assassinato, mas para ficar com a mulher. E ninguém descobriu. Foi feito de forma insidiosa. Ninguém descobriu. E ele casou com essa pessoa que ele se apaixonou por ela, tiveram filhos, foi um bom pai, foi um bom esposo. Só que o remorso e a culpa, desde o assassinato, ficou marcando a consciência, ficou ali apontando. E os anos se passaram, ele não conseguiu se perdoar. E o que acontece? Ele comete suicídio. Por causa do remorso, do sentimento de culpa que ele mesmo criou para si. E não era nem obsediado pela vítima. Não era obsediado. Ele mesmo criou para si isso. Aí vai um espírito que tem um vínculo com ele e pede para o Alexandre, que é o instrutor Alexandre, ajudá-lo. Aí esse é o momento que eles vão encontrá-lo lá no abatedouro dos animais. Uma horda de espíritos acaba capturando, sequestrando esse personagem e o leva para um abatedouro de animais, onde eles estão ali pegando plasma para tentar ter sensações de quando eram encarnados. E nesse momento o André Luiz fala que foi a cena mais tórrida que ele viu quando os espíritos tentavam se alimentar do plasma, do sangue dos animais. Foi nesse momento que é dito na obra. Mas ele é um suicida que até recebeu rapidamente auxílio espiritual, porque tem uma nobreza, entenderam? Isso que quer dizer essa questão aqui. Ele se arrependeu, mas o remorso foi tão grande que o levou ao suicídio. Então ele teve um auxílio do plano espiritual. No caso do Camilo Castelo Branco, ele cometeu um suicídio por um problema de visual, não teve tanto auxílio. Então tem várias e várias causas. Aqui mesmo tem aquele personagem que também ele acaba tirando a vida de uma amante dele, porque ele era casado, ele tinha uma amante, ele tira a vida, ele esgana essa personagem lá em Portugal com as duas mãos. E depois ele comete suicídio na mesma cena do crime. Na mesma cena. Aí no final da obra ele vai reencarnar e quando ele vai se despedir, as duas mãos já não aparecem do perispírito. As duas já não aparecem. Ele vai voltar com vários problemas em razão do suicídio e mais sem as duas mãos em razão do homicídio. Vai começar o processo dele de reparação. Então são várias circunstâncias, são várias causas, são várias... É isso que eles querem dizer, como em tudo na vida. O espiritismo não é matemática. Mas que no caso tem o mesmo peso que no livro André Luiz, ele foi considerado tipo um suicídio por conta do vício dele, né,
O suicídio do André Luiz é assim, o suicídio indireto. Esses são os diretos que a pessoa tira voluntariamente a vida. O indireto do André Luiz é porque a vida mental dele era muito desregrada de pensamentos, ele era muito nervoso, nesse sentido ele acabou cometendo um suicídio indireto, por esse motivo. O médico fala para ele sobre isso. Você nunca foi equilibrado nas emoções, que é, na verdade, uma indireta para nós aqui encarnados. Que é o médico Henrique de Luca, o nome do médico. Ele fala para ele isso. Então, o suicídio não dos vícios, mas de uma vida desregrada no mundo interior dele. É nesse sentido. E tem vários casos de suicídios indiretos também. Vários casos. E consequências práticas do ato do suicídio. Prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Eu li também essa semana, tem um livro psicografado pelo Chico, chama-se Vozes do Grande Além. É interessante que esse livro não é psicografia, não. Eu me expressei mal. São psicofonias e que ele depois passou por livro. Oi, diga, depois eu conto. O homicídio e o suicídio têm o mesmo peso? Não necessariamente. Depende das causas, o que motivou. Tudo vai ser levado pela providência divina, mas são consequências danosas, tanto um quanto o outro. Mas o suicídio geralmente é tido como uma falta mais grave do que o próprio homicídio. Tirar a própria vida é mais grave. Esse livro, Vozes do Grande Além, são psicofonias do Chico. E alguém gravava, um gravadorzinho lá, década de 50, e depois colocou em livro. Aí tem um suicídio, ele vai lá e dá uma comunicação. E ele fala que ele cometeu suicídio, já foi resgatado, né? Ele só foi dar o depoimento dele para fins do nosso conhecimento. Mas ele disse que ninguém reivindicou o corpo dele, foi para uma faculdade de medicina. E o espírito acompanhou, porque nós falamos do duplo etérico, que são os fluidos vitais que ficam ainda no corpo até o tempo que era destinado à sua desencarnação dentro de um processo normal. E ele fala que os estudantes de medicina começavam a manipular o corpo dele, ele sentia, tinha uma repercussão nisso. Detalhe, ele ficou 26 anos dentro do departamento de medicina. Eu fiquei horrorizado. Ele vai descrevendo isso. E o corpo era esquartejado, era tirado uma parte. Né? Ele sentia. E tinha uma certa vitalidade, porque ele estava ali, né, ainda no duplo etérico, e os estudantes falavam, nossa, mas parece que ele está vivo, está bem, os órgãos estão bem preservados, quando na verdade o espírito estava vinculado a isso. Então a vitalidade acabou sendo, de certa maneira, preservada. E ele conseguiu se desvincular 26 anos depois, que seria o tempo em que ele desencarnaria, e os ossos foram cremados, os últimos ossos lá da Faculdade de Medicina. Aí um benfeitor apareceu e o levou então para uma instituição no plano espiritual. 26 anos de sofrimento sendo estudado pelo mundo. Então, são várias e várias causas, circunstâncias. Não tem duas histórias iguais de vida. No fundo é assim, né? No fundo é assim. Trabalhando desapego, né? Desapego. É triste, né? Muitos retornam ao plano espiritual sem o mínimo conhecimento de espiritualidade. A verdade é essa. São poucas pessoas que têm um conhecimento de espiritualidade. Poucas. E muitos poucos entre os que têm conhecimento que se preparam, diz Kardec. Mesmo entre os espíritos nós somos. Muito poucos. Muito poucos. Viver é uma arte, desencarnar é uma arte também. À luz da doutrina espírita. Aí o capítulo 2, que é o último capítulo da obra, né? O nada e vida futura. Então nós temos, segundo os espíritos, sentimentos, faltou ali, instintivos da vida futura. Antes de encarnar, o espírito tinha conhecimento dessas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Todos nós temos uma noção de que nós temos uma outra vida. Todas as religiões trabalham com essa ideia. Então isso é uma vaga lembrança de que nós estivemos realmente no plano espiritual e agora estamos aqui. E o espiritismo nada mais é do que nos trazer uma ampla informação da nossa estada lá no plano espiritual. Então é isso que Kardec pergunta, por que todos nós temos essa vaga lembrança? Porque nós estivemos lá realmente, todos nós temos isso. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, isso é Kardec, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito?
as consequências para nós seriam as mesmas que se tivessem de nos sumir no nada. Ele faz um pensamento no sentido que muitas pessoas entendem às vezes que quando nós desencarnamos, retornamos ao plano espiritual, mas sem a nossa individualidade. Aquela ideia panteísta, vamos retornar a um todo, seríamos parte de Deus. E Kardec pergunta, mas como isso, sendo que cada um de nós temos nossos atos, nosso comportamento, nossas construções individuais, e nós vamos levar isso, né, para o plano espiritual. E qual o sentimento, então, que domina, Kardec pergunta, a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Aí vai depender das construções de cada um. A dúvida nos céticos empedernidos, aqueles que não querem acreditar, né, que existe algo depois, né? Eu vi esses dias o Leandro Carnal, que é tão estudioso, né, professor do Unicamp de História, e ele falando, não existe Deus numa entrevista. Não, isso é uma criação, não existe. Mas ele tão estudioso, não vai levar... Eu fiquei olhando assim, né? Será que eu não acredito que ele não vai levar esse conhecimento para uma outra vida? Eu fico imaginando, será que ele não chegou nesse raciocínio tão intelectual, tão culto? Eu assisti até uma palestra dele aqui no Marista, quando ele veio, tão culto, tão inteligente, mas ateu, assim, acham todo aquele esforço dele para ser professor, fazer doutorado, não vai servir para nada, né? Mas ele tem umas nuances, não tem? Eu já vi ele assim, será que ele se espiritualizou? Nada, de onde eu vi ele continua cético. Ele é cético o Dr. Drauzio também, eu gosto tanto do Dr. Drauzio e ele também é ateu, né? Tanto conhecimento, eu falo mais assim nesse sentido, não é que eu não estou falando de julgamento criticando, não é isso, no sentido de que eles tiveram tanto conhecimento, o Dr. Drauzio, nossa, ele é tão sensível, não é, para tratar as pessoas, não é assim? Você não tem essa noção? Tão acolhedor com as pessoas, tem tanto conhecimento médico. O que você acharia? Por que eles Por quê? de tanto conhecimento? Eu penso assim que eles não enxergam a justiça, muito sofrimento, como sendo um traço da justiça divina. Eles enxergam como se Deus existisse, não teria tanto sofrimento. Ele foi médico, como que é médico de câncer mesmo? Oncologista. E imagina a quantidade de pacientes que ele viu na vida dele. E é terrível, né? Ser médico é terrível no sentido de ver tanto sofrimento, nesse sentido. Aí a pessoa vê tanto sofrimento, mas será que Deus existe? Deus não existe, senão não teria tanto sofrimento, né? Eu penso assim, aí eles anulam esse pensamento, esse sentimento. Eles não colocam a justiça de Deus como traço da bondade. Se alguém desencarna por um câncer, ela está, na verdade, se acertando com a lei divina. Se ela se cura de um câncer, não estava no roteiro espiritual dela desde a encarnação pelo câncer. Mas se estava, é porque ela estava se acertando com a lei divina. Né? Tem muitos escritos espíritas que falam que o câncer está tirando da consciência espiritual algo de ruim, está tirando. E vai afetar o corpo físico. Mas vai para fora, acabou. Então ele deve ter visto tanto isso e não acredita. O Dr. Drauzio é um dos, né, que não, também são ateus. Então tem essa dúvida, né? O temor nos culpados e a esperança nos homens de bem, né? Com certeza o temor está presente aqui nos que violam a lei divina, né? Com certeza, de maneira muito perene, muito abundante, no sentido negativo. E a esperança nos homens de bem. Essa é que nós temos que nos situar aqui, a esperança de algo melhor, de um roteiro melhor no futuro. Para nós não existe o paraíso, mas existem regiões melhores no plano espiritual. Marcelo, tenho uma dúvida, por exemplo, usando o exemplo do Dr. Drauzio. Eu imagino assim, ele desencarnando, mas ele fez tanto bem. Uhum. Sim. Então, ali quando você falou, né, que as outras religiões põem a fé primeiro e Sim. subestimam os valores. Mas são homens que desenvolveram esses valores Uhum. e aplicaram em favor dos outros. Sim. Eu tenho uma visão, assim, pode ser Uhum. pueril, mas de que eles vão acordar na luz. Sim. E aí, isso é possível? É possível, vão ter sim a sua... Mesmo tendo negado, mas Mesmo. O problema vai ser talvez um processo de adaptação ao plano espiritual, que poderia ser evitado se tivesse uma crença, mas vai ser levado em consideração. Vamos ver ainda hoje essa questão aí, mas com certeza é levado em consideração. Mas agora até compreender, até, né, porque eles acreditam, né?
Lembram no André Luiz, aquele, lá no Mensageiros, tem dá só o título do capítulo, porque o título é perturbador. O título é Os que Dormem, o nome do título. Os que Dormem. Ele entrou num lugar que tinha mais ou menos 2.000 espíritos deitados em forma de múmia, que não tinham consciência nenhuma da desencarnação. Então, não teve nenhuma construção. Estavam sendo lá orientados, embora não estavam numa região de sofrimento, já foram resgatados, mas continuavam no estado de, como posso falar, de imobilidade espiritual, por assim dizer. Então, esses ateus podem ficar por um tempo nessa circunstância. De uma tia que era muito católica, ela acreditava que quando ela desencarnasse, ela ia ficar dormindo, ela falou para mim, até o dia do juízo final. Essa crença pode sim introjetar na pessoa e vai causar, aí, vamos dizer, longo tempo de despertamento espiritual. Pode demorar, entendeu? Tem muitos casos assim, muitos casos. Os que dormem. O sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Isso todo mundo tem também, toda pessoa tem. Ah, você vai pagar por isso. É uma intuição, por mais que seja algo negativo. Ou de recompensa futura. Todos nós temos isso, desde sempre. Né? Os ateus conseguem aniquilar esse sentimento, mas lá no fundo, alguma coisa assim pode acontecer, alguma repercussão sobre isso. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Será que Deus intervém em todas as penas? Como que funciona esse mecanismo de justiça divina? Aí eles respondem, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam, não só seres humanos, todos os seres da criação. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então todos os seres são importantes para Deus. É importante que nós tenhamos essa noção. E como atua a justiça divina, então, afinal de contas? É interessante que são poucas palavras, mas é um ensinamento muito profundo. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Já falamos sobre isso, né? Pensamentos, palavras e atos. Todos são subordinados à lei divina. Se as violais, vossa é a culpa. Então nós temos que associar o nosso livre-arbítrio à nossa noção de lei divina. É assim que nós vamos cumprindo a lei, associando o nosso livre-arbítrio. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Não está sentado lá, aquele senhor, igual está no Capela Sistina, né? Aquele, né? Deus, né, com a barba branca, julgando. Não é assim que funcionam as coisas, né? Que Michelangelo pintou, né? Deus não profere contra ele um julgamento. Deus traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Em tudo na vida. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Eles terminam, assim em tudo. Não que Deus vai nos julgar, né, dessa maneira, não, mas está dentro de nós. E é muito verdadeiro esse princípio quando nós vamos para os casos práticos do André Luiz, como sempre, que eu acho a obra mais importante depois da codificação, a obra do André Luiz. E esses casos que os que violam a lei ficam com remorso tão grande que eles pedem no plano espiritual para resgatarem, para retornar. Os suicidas também, eu quero retornar, eu quero ajudar minha família que agora está desorganizada. Então, houve aqui, né, até a morte, provocaram a morte para si, mas veio a punição. Aí eles pedem para uma reconfiguração dos seus destinos, para que eles possam novamente ter um roteiro de felicidade. Isso se conecta com aquela ideia que nós já falamos, que eles ensinam que as leis estão dentro da nossa consciência, não estão escritas. Né? O livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus são manifestações da lei de Deus, mas ela está dentro de nós. E quando nós violamos, nós impomos uma necessidade de reparação. Então é assim que funciona a lei de Deus para conosco. Então quem sofre, quem se encontra numa situação difícil, é porque somos violadores da lei divina. Isso é fato. E sem reclamações também, né? Nada tem. Agora, quanto à natureza das penas e gozos futuros, não se tinha ainda muita noção, tinha noção de inferno, de céu. Então, Kardec vai fazendo vários contrapontos dessas noções da Igreja Católica, principalmente, então, que é a igreja mais dominante, né? E eles dizem, nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. 1000 vezes mais
mas vivos. Isso é muito comum também. O próprio Camilo vai falar na obra aqui, Memórias de um Suicida, que nenhuma descrição do inferno daria para ter uma noção do que eles passam. Ele passou no chamado Vale dos Suicidas. Ele fala sobre isso aqui. Ele fala seria um alento se eu pudesse ficar no inferno que me foi ensinado. Ele fala isso. Nem se compara. Ele também fala no Volteio Jacó, o irmão Jacó, que é o Frederico Figner, eles estão transpondo uma região de espíritos sofredores. E ele fala que a mitologia grega, com aqueles seres mitológicos, também é uma brincadeira de criança perto das formações do perispírito, dos espíritos que estavam ali. Então, é mais ou menos isso, né? Nós somos muito... o espírito é muito mais impressionável. Então, um remorso de algo que nós praticarmos de ruim contra uma pessoa, isso é muito mais penoso no plano espiritual. Muito mais. Porque lá é o lugar da verdade. É o lugar da nossa realidade espiritual muito, muito presente, muito proeminente dentro de nós. Afinal de contas, em que consiste a felicidade dos bons espíritos, que é que nós tanto queremos? O que será que é a felicidade deles, né? É ter uma casa lá na Colônia Nosso Lar, que tem que comprar com bônus horas? Será que é isso, né? Em conhecer todas as coisas, né, todos os princípios do universo, e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. São felizes pelo bem que fazem, não é pelo bem que recebem, pelo bem que fazem. E a felicidade é proporcional à elevação de cada um. Então é justamente isso, né? Não tem nada de material numa noção de felicidade propriamente dita. Está totalmente na parte espiritualizante, né? Da nossa espiritualidade, né? E todos, né, seremos libertos dessas paixões, e o amor, que é a fonte total, né? A fonte do alimento espiritual que nós precisamos, como está no livro Evolução em Dois Mundos. O nosso perispírito, no plano espiritual, ele é sustentado por amor. Quando não há amor, ele pode perecer, no sentido de ficar, né, num estado de infelicidade. E, além disso, é que sustenta, né, os espíritos, né, essa noção de amor muito grande. Que é uma noção que nós vamos desenvolvendo também à medida que vamos evoluindo. E o sofrimento, falamos dos espíritos superiores ali, os que estão inclinados para o bem. E, afinal de contas, em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores lá no plano espiritual? Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, derem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, felizes, remorsos, ansiedade moral, indefinível, etc, etc, etc. Tem muitos casos na nossa literatura sobre esses degraus de sofrimentos dos espíritos. Muitos casos, né? Então, cada caso vai ser um caso. Regiões de sofrimento, regiões de trevas, para onde são encaminhados de acordo com a falta, de acordo com as violações da lei divina. Mas que existe, né? Aí tem essa pergunta que vai responder o que você perguntou do Dr. Drauzio e outras pessoas, né? Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Será que o Espiritismo vai, por si só, vai garantir isso? Não vai, dona Angélica? Mas eu queria tanto que garantisse. Só frequentar ali umas reuniões mediúnicas, alguns anos, mas não é assim, né? Nem poderia ser, né? Nem poderia ser. Só o bem assegura a sorte futura. Claro que é um resumo da resposta. E o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Interessante isso, né? Mas é só o bem. Se o Espiritismo conduzir ao bem, aí sim o espírita vai estar garantindo uma boa destinação. Mas desde que ele aproveite os ensinamentos. Mas só ser espírita, só frequentar algumas reuniões mediúnicas não é suficiente. A maioria das mensagens espíritas caminham para isso. Eu leio de manhã uma mensagem da coleção Fonte Viva do Emmanuel, né? Pão Nosso, Vinha de Luz, né? Todo dia eu leio uma de manhã. E toda vez ele vai falar mais ou menos isso, né?
Pode ser da religião católica, pode ser espírita, pode ser evangélico, mas se não praticar o bem, não conseguiremos uma colocação melhor, resumidamente falando, no plano espiritual. O bem realmente é a essência, é o sangue, é a vitalidade do nosso processo de evolução, independente de qual caminho que nos conduza. Aqui entra naquilo que o Emmanuel fala no prefácio do Nosso Lar. Precisamos de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. A espiritualidade é entendida como sendo uma consequência da prática do espiritismo, uma construção íntima da pessoa. Isso é espiritualidade. Mas não é só o espiritismo que proporciona a espiritualidade. Qualquer religião ou qualquer outra filosofia, ainda que não seja religião, mas que conduza ao caminho do bem, vai conduzir a uma melhor sorte, a um melhor destino no plano espiritual. Então, só ser espírita realmente não é o suficiente. E a questão, então, né, essa palavra expiação, ela é muito ditada na obra, com X, né? Expiar. O que é expiar? Ela dá a ideia de um sofrer, mas um sofrer com um propósito. Isso é expiação. É um sofrimento com um propósito de evolução, de reparação com a lei de Deus, de acertamento com a lei de Deus. Isso é expiação. E a expiação está ligada a um passado de violação à lei divina, necessariamente. Quando falamos provação, a palavra provação está ligada a possibilidade de nós conquistarmos um degrau evolutivo, porque nós nos preparamos para isso, sem que essa provação esteja ligada a um passado criminoso. São duas coisas diferentes, então. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência das faltas da vida atual. Nós falamos isso. Todas as nossas tribulações, sofrimentos, ou vem desta, ou vem de outra. Podemos localizar, sem quem quiser fazer um processo de autoconhecimento, pode tentar localizar as suas causas de sofrimento. É bem interessante. Se não conseguir localizar aqui, está em outra, tem que se resignar. Né? O propósito não é nós situarmos a causa, o propósito é nós termos um preparo espiritual para passarmos pelos sofrimentos, pelas aflições, pelas dores da vida, que é muito difícil. Muitas pessoas caem, muitas pessoas entram em depressão profunda, não conseguem se levantar, muitas pessoas vão para o suicídio, outras vão para o orgulho, o egoísmo. Muitas pessoas acabam se desviando mais ainda dentro de um processo de sofrimento. Reparem isso. Quantos casos, né? A tribulação pode ser também um aprendizado. Sempre será um aprendizado. Sempre. E a expiação um pagamento. São conceitos próximos. Aí, expiar é sofrer, resgatando as leis divinas e com o aprendizado. Isso é uma expiação. Se for expiação, está no campo da violação da lei divina. Sempre será isso, né? Hoje nós vemos, né, tantos casos de violência doméstica. Quantos casos, vocês têm reparado, de mulheres que têm perdido a vida? É algo assim assombroso. Eu fico assombrado. Né? A mulher, não quero mais um relacionamento, no dia seguinte ela é morta. O namorado de 2 meses vai lá e mata uma jovem de 20 anos, mas isso assim virou uma epidemia. Principalmente no Brasil, uma coisa assim. Mas observe que, espiritualmente falando, as pessoas não suportam. O homem não suporta geralmente, por vários fatores, não vai entrar agora aqui porque é um assunto complexo, entra várias frentes de interpretação, mas falando do espiritismo. O homem não suporta geralmente perder, uma tribulação, um sofrimento, uma rejeição, ele não suporta, vai lá e tira a vida. E não raro vai e tira dele mesmo. Né? Homicídio com suicídio, ou tira dos filhos. Então isso está se multiplicando, podem reparar. Típico de planeta de provas e expiações. As consequências serão muito danosas, né? Muito danosas no futuro. O arrependimento, aqui para o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, é apresentado como início de uma mudança em sua rota espiritual. Muitas religiões cristãs têm o arrependimento como sendo o único elemento de reparação com a lei divina. Muitas religiões. As evangélicas, principalmente. A pessoa começa a participar de uma religião evangélica e ela vai, eu creio e eu me arrependo da minha vida. Aí está salvo. Ela está salva, independente de qualquer processo de expiação. O Espiritismo não acredita nisso. Né? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado, dizem os espíritos. O arrependimento, digamos, é a chave
e vai fazer com que ele acorde, não, eu errei, agora eu me disponho a reparar a lei divina. É assim que funciona, numa próxima reencarnação, geralmente numa próxima reencarnação, vamos ver isso também. Pode começar aqui também. Ainda sobre a expiação. A expiação, esses assuntos não são assuntos muito simples, digeríveis. Isso requer muita leitura, porque são muitas sutilezas ali. Mas nós vamos tentar, né, ter uma compreensão geral. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. O processo de expiação ele é muito longo. Então a pessoa começa as infrações aqui, ela vai para o plano espiritual. Tem um processo longo de expiação numa região de sofrimento, como o próprio André Luiz. Ele é resgatado, geralmente é esse processo. Aí se prepara para uma próxima encarnação. Ele reencarna, começa novamente o outro processo de expiação. É assim que funciona. Aí é propriamente para reparar. Aquele primeiro momento de expiação do André Luiz, por exemplo, é um processo mais de encontro consigo mesmo, de entender as coisas espirituais, mas ele não está lá no umbral se acertando com a lei divina. Entendeu o que eu quero dizer? Ele não está se acertando com a lei divina. Só vai se acertar quando voltar aqui para a Terra. Aí começa um processo de acertamento, de limpeza da consciência. De limpeza da consciência. Então é um processo bastante longo mesmo quando nós violamos a lei divina. Bastante longo. E a duração, né? Isso é interessante também. É bem profundo isso, né? Afinal de contas, eu cometi um homicídio numa encarnação, mas já me arrependi, já estou preparado, quero retornar para me acertar com a lei divina. Qual que é o tempo que vai ser necessário? Quanto? 10 anos? 15 anos? 20 anos? Olha o que eles dizem. Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Então, isso é relativo a cada um também. Um pode se melhorar em menos tempo, 10 anos, outro em 15, e outros não vão se melhorar, vão agravando a sua culpabilidade cada vez mais. Então, depende da melhora. Isso é subjetivo também. Poderia resgatar pior ainda. Pô, muitos pioram. Tem muitos casos na nossa literatura, muitos casos, muitos pioram. Né? Pior no sentido de adquirir mais responsabilidade, não que o espírito regrida, não acontece isso. Mas ele pode voltar com mais responsabilidade. Então a duração e a natureza dos sofrimentos do espírito dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. Depende dele, do livre-arbítrio dele, essa construção muito íntima, muito própria. Muito embora possam existir projetos estabelecendo um tempo, 10 anos, por exemplo, de sofrimento, 15 anos, isso pode acontecer, mas não é algo absoluto, segundo os espíritos. A pessoa pode fazer em menos tempo o espírito ou em mais tempo daquele estipulado no plano espiritual. Isso é muito subjetivo. No Missionários da Luz tem um longo capítulo sobre essa questão de expiação, de espíritos completistas, são aqueles que conseguiram terminar com êxito a sua... São pouquíssimos, mesmo os que saem da colônia, eles rotulam de completista aqueles que conseguiram com êxito terminar o plano, né? O plano reencarnatório. Eu ia perguntar exatamente Uhum. isso. Então, eu tinha até aberto para ver a palavra certinha. O completista. Na verdade, então, seria aquele que conseguiu cumprir realmente Isso. todos os débitos Sim. aqui na vida encarnada. Os débitos e também as provas, os aprendizados a que ele submeteu. Né? Nem tudo são expiações. Tem um conjunto de expiações e tem um conjunto de aprendizados. Nós temos aí uma mistura dessas duas realidades da vida. Ele consegue, com muito êxito, tudo isso e volta com créditos, por assim dizer, no plano espiritual. Entendeu? E tem a ver com o aproveitamento das oportunidades Tem. que a vida foi colocando para ele Isso. se resignar ou então passar pela prova. Exatamente. Pelo livre-arbítrio, pelos esforços, pelo esclarecimento dele. Isso é contado no Mensageiro e contado no livro Sexo e Destino. Eles vão para uma instituição também ligados aos desviados da área da sexualidade. E lá é um capítulo muito profundo também. Tem até estatística, eu não vou lembrar, vou dar só um exemplo, mas só para vocês entenderem. Eles vão falar assim, não vou lembrar, mas mais ou menos isso. 10% voltam muito melhorados, 50% voltam mesma coisa e 30% piores, né? De que sai daquele instituto. Eles fiscalizam todos que saem de lá para novas encarnações e vão acompanhando mesmo, matematicamente, vão acompanhando o desempenho desses espíritos. Então, a maioria grande, a maioria fracassa, né?
Os Mensageiros também, que é outro livro, aí são espíritas mesmo, que preparam, eles falam assim, né, lá, no começo da obra. Aqui são preparados centenas e centenas de médios, de dialogadores e de trabalhadores do movimento espírita. Mas a grande maioria falha, aí tem a palavra que eu vou falar, ruidosamente. Não é só falha, falha ruidosamente. Está lá, dentro do movimento espírita. E são preparados, muito pouquíssimos voltam melhorados. Porque a vida é muito difícil. E alguns não conseguimos, às vezes, o êxito necessário. O importante é o esforço total. Mas, se for ler a obra do André Luiz assim, com olhos mais rígidos, é difícil. O êxito de uma encarnação, no patamar que se espera, é bastante difícil. É um desafio muito grande. Marcelo, no livro Missionários da Luz tem o caso daquela senhora que há 30 anos estava preparando a reencarnação dela, porque ela falhou como mãe, teve 4 filhos, Sim. E falhou. Falhou por excesso de amor que ela deu aos filhos. Isso. Não que ela falhou porque foi uma mãe ruim, não. Não, excesso de amor. Excesso exatamente. de amor. Então, os filhos desviaram porque acabaram não tendo fortaleza moral para suportar as provações que viriam. Ela deu tanto amor que eles ficaram, vamos dizer, sem uma fortaleza. Olha como que e ela se ofereceu para retornar realmente. Retornar com os 4, Com os 4, todos problemáticos, realmente todos com altos problemas. Olha como que é a justiça de Deus, como que é a justiça divina. E muitos que foram completistas no próprio Missionários é dito que eles preferem nascer com vários problemas para poder evitar outras quedas, embora tivessem méritos. Aquele que pediu para nascer com um problema na perna, que fizesse com que ele não caminhasse, porque ele não queria cair na vaidade. E ele era completista, não precisava nascer daquela maneira. Então não é uma expiação. A pessoa nasceu daquele jeito, ela não é uma expiação. É só uma maneira de que ele olhasse sempre para a perna dele e não se sentisse muito vaidoso, Enfim, é bastante complexo. Se for ler André Luiz mesmo, linha por linha, estudar a própria codificação, é um desafio muito, muito grande. Muito grande. Muito, sem dúvida. O próprio Evangelho de Jesus, é muita, Mas o importante é que nós tenhamos essa noção do esforço, da melhora. Isso é importante, Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do Espírito. E essa noção de esforço é dada desde a primeira parte do Livro dos Espíritos. Tudo é esforço mesmo. Quem quer passar no concurso público vai ter que se esforçar. Não tem um outro, Quem quer ser um atleta um olímpico vai ter que se esforçar muito, mas muita renúncia. E tudo na vida é assim. E também para a evolução espiritual não seria diferente. E a ressurreição da carne, Isso é um dogma da igreja, de outras religiões também. Também Kardec vai perguntar sobre isso, a ressurreição, porque Jesus teria ressurgido no corpo físico. Ressurreição é ressurgir no corpo físico, no corpo utilizado. Não estamos falando de perispírito, não. Então, na visão dos católicos e de outras religiões cristãs, Jesus ele apareceu ali, naquele momento após a crucificação, com o corpo físico dele. Maria Madalena foi a primeira que viu, ali no horto, ele saiu ali, e ela confundiu com o jardineiro. Mas acredita-se o dogma da ressurreição. Jesus ressurgiu na carne. Para nós espíritos não houve isso, ele apareceu pelo perispírito, numa chamada aparição tangível, segundo Allan Kardec. É isso que aconteceu. O corpo físico dele pereceu, embora isso nós não sabemos o que aconteceu. Nem o Espírito conta e não está também no Evangelho de Jesus o corpo físico dele. Mas, pelas leis divinas, isso não pode acontecer, E até a minha mãe ela desencarnou faz um pouco mais de um ano, e uma amiga da minha irmã, que é evangélica, ficou escandalizada porque nós cremamos o corpo da minha mãe. Porque ela falou assim para minha irmã, como que ela vai agora ressuscitar no dia do juízo final? Eu falei, mas e o homem de Neandertal, que morreu há 20 mil anos, como que ele vai ressuscitar? Não, e ela está indignada assim, falou, nós cometemos um pecado na visão dele, de cremar o corpo da minha mãe, porque não vai ter como ressuscitar mais no dia do juízo final. Porque no dia do juízo final, a carne da pessoa vai voltar ao corpo da pessoa, na visão deles, na visão ainda muito restrita, muito infantil da Bíblia, Aí eles vão considerar que o dogma da ressurreição vai dizer São Luís ali, até coloca uma das poucas respostas que Kardec coloca o nome do Espírito, São Luís,
que na verdade é a reencarnação, só que houve uma má interpretação ao longo dos séculos. É isso que aconteceu, né? E a doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica, olha que frase, só ela explica o que sem ela é inexplicável. Eita. Tipo de espíritos, né? Eles conseguem condensar ideias magnânimas em pouca coisa. Não tem como, né? O Chico falava isso. Não tem como explicar a vida sem a ideia de reencarnação. Não tem como, simplesmente. Como que vamos explicar as diferenças de personalidade, as provações dolorosas, pessoas que já nascem numa provação dolorosa e outras nascem na opulência? Como que vamos explicar tudo isso? Pessoas que não tiveram acesso a nada, né? A cultura. Não tem como, né? Sem a ideia de reencarnação. Só a reencarnação explica o que é inexplicável. Os espíritos vêm confirmar a religião. Eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Esse é o papel da doutrina espírita, que vem nos trazer sem alegorias, né, com linguagem clara, o que nós somos, para onde nós iremos, o que é Deus. Porque a Bíblia foi escrita numa época antiga onde a alegoria era muito comum. E muitas religiões acabaram interpretando alegorias, figuras de linguagem, como sendo algo real, quando na verdade não é. Então tudo vem de uma interpretação, embora muitos não admitem isso. Estamos já finalizando aqui. A questão também do purgatório, inferno, Kardec pergunta sobre isso, né? A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Quando se lê lá, dá a impressão que contraria a obra de André Luiz, que tem muitas regiões no plano espiritual. Na verdade, o que Kardec diz aqui, os espíritos, é que Deus não criou uma região só como sendo paraíso, como sendo chamado purgatório ou inferno. Não é que isso não existe, mas existem regiões para onde os espíritos vão temporariamente, até eles serem resgatados para outras regiões melhores. Isso existe. Então temos que fazer um contraponto nessa interpretação aqui do próprio Livro dos Espíritos. E o que é céu? Ele pergunta. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares da interioridade. Então nós temos uma noção do que pode ser. Nós não temos descrições sobre regiões acima do umbral na nossa literatura, a não ser algumas informações muito rápidas, mas nós não temos nenhuma informação detalhada sobre o que acontece nas regiões superiores, a não ser assim por raciocínios. Não tem angústias, mas não sabemos os costumes desses espíritos, isso não é informado. A coluna nosso lar fica no próprio umbral, localizado no próprio umbral, na região que eles chamam de umbral, mas acima dela não temos tantas informações, a não ser por raciocínios, por informações assim muito genéricas. E a última questão, a questão 1019. Né? A primeira era o que é Deus, né? Agora nós estamos na última questão, 1019 questões. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? É tão bonita essa resposta, é bem grande, né? Só peguei o principal. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominar, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então, essa é a última pergunta do Livro dos Espíritos, né? No nosso próximo encontro, vamos ver a conclusão da obra, onde Kardec faz um resumo e nos dá também um caminho de compreensão da obra. Mas é isso, né? Um roteiro que vimos, bem interessante, né? Muito forte, né? Esse roteiro espiritual, a compreensão da nossa realidade, a compreensão da nossa vida, o que nós fazemos aqui, perguntas que até hoje atormentam a sociedade, a humanidade toda, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, por que existe sofrimento, todas elas são respondidas no Livro dos Espíritos. E não só respondidas, mas com muita lógica. O Livro dos Espíritos ele é muito racional. Isso que realmente Kardec diz, a força do Espiritismo está na sua lógica. Não há como contestar isso, no sentido de, será que é algo diferente disso? Não é. O Espiritismo acaba sendo uma grande revelação de Deus à humanidade. Não é só uma doutrina, não é só o que está no Livro dos Espíritos, mas é uma revelação. Assim como foi o Evangelho de Jesus e como foram os 10 mandamentos de Moisés. Então nós concluímos a obra com esse pensamento de que Kardec inaugura a doutrina com essa obra
Ele vai desenvolver as ideias ainda nas obras subsequentes, não vai trazer muitas inovações nas obras subsequentes, mas ele vai trazer ali um apanhado mais minucioso de circunstâncias, separando a mediunidade, um estudo profundo da mediunidade, que nunca foi feito até hoje na história. Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai comentando todos os grandes ensinamentos de Jesus, morais principalmente, o céu e o inferno, que ele vai dialogar com os espíritos. Pela primeira vez ele vai transcrever ali muitas informações de espíritos sofredores, até então eram espíritos superiores. Nesses 3 primeiros livros, aqui ele vai dialogar com muitos espíritos inferiores, perguntando, querendo saber como que eles se encontram no plano espiritual, o que eles enxergaram. E provavelmente nenhuma pessoa conversou com tantos espíritos quanto Kardec. Foram milhares, ele fala isso, milhares de espíritos, assim como Freud, conversou com centenas e centenas de pacientes para construir a psicanálise. Até eu lembro uma psicóloga que é doutora em psicanálise, ela falou que provavelmente nunca ninguém ouviu tantos seres humanos quanto Freud ouviu. A história dele é que ele foi um médico neurologista, ele trabalhava numa clínica psiquiátrica e os métodos utilizados para a cura não estavam tendo efeitos, ele se frustrou. E ele só queria estudar o cérebro, ele é médico neurologista, não era uma pessoa ligada a outros ramos do conhecimento, embora fosse judeu, mas eu acredito que não era uma pessoa religiosa. E aí um dia ele foi lá, tinha uma paciente, e a paciente disse assim: Dr. Freud, o senhor pode me ouvir? Ela disse isso para ele. E isso caiu, ele passou a ouvir as histéricas freudianas, Imaginava-se que só as mulheres poderiam ter problemas psiquiátricos, na época, homem nenhum. Homens teriam depois do século XXI, no século XIX, só as mulheres tinham problemas psiquiátricos, as histérias. O nome histeria hoje são vários problemas que envolvem essa palavra histeria não é usada mais nesse sentido. Mas ele passou a ouvir as pessoas, as mulheres, e aí ele foi construindo a psicanálise, aí ele nos trouxe essa noção de inconsciente, dos problemas humanos, que vem da infância, das nossas dores. E foi tão importante que os espíritos estudam Freud. Na obra do André Luiz, várias vezes Freud é mencionado como objeto de estudo dos espíritos. Ele foi realmente ali na raiz dos problemas, E Kardec, eu faço essa comparação. Eu vi uma professora falar de Freud, mas eu faço com Kardec. Ninguém ouviu tanto espíritos quanto Kardec. Ninguém. E ele fala milhares, ele coloca, milhares de espíritos. E disso ele tirou todo esse conhecimento que nós temos, com um trabalho de pesquisa, um trabalho de comparação. Ele recebia as mensagens e ele vai questionando. Agora não foi possível nós vermos, mas vocês disseram isso, mas outros espíritos disseram isso. Ele vai confrontando os espíritos no livro dos espíritos. Como explicar isso, essa contradição? Ele não deixa dúvida. Então é um trabalho de pesquisa muito grande, muito grande, muito valioso para todos nós. Em pouco tempo, Marcelo? Pouquíssimo, Em pouquíssimo. Depois, em 12 anos, ele codificou toda a doutrina espírita. Em 12 anos. É o trabalho de missionário. Missionário. Só Jesus, Veio, nunca escreveu nada, em 3 anos, revolucionou a Terra. É trabalho de espírito puro. Como diz João de Andes, ele não dividiu, ele não participou da história, ele dividiu a história, entre antes e depois. Porque em 3 anos, sem escrever nada, só com os ensinamentos dele. Então isso realmente é incrível. O próprio Gandhi, que excluiu a Inglaterra do domínio da Índia, só com a pacificação, porque é um espírito extremamente nobre. São grandes exemplos. Meus amigos, então é isso, o nosso tempo. Você faz a prece? Faça a prece. No nosso próximo encontro nós teremos um tempo maior para conversar, se alguém tiver alguma dúvida, algum apontamento, e vamos concluir o nosso estudo, então, no próximo encontro, na próxima quinta-feira. Então vamos, mais uma vez, levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo, Pai, estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Permita, Pai, que nós possamos nos abrir espiritualmente para esse conhecimento, que possamos internalizá-lo em nosso espírito e, acima de tudo, possamos praticá-lo no nosso dia a dia. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao Evangelho que tem nos conduzido, que tem nos iluminado, esse Evangelho que está sendo renovado pela doutrina espírita, que possamos, Mestre,
prosseguir trabalhando na sua seara com muita motivação, com muito esforço e com muito entusiasmo. E agradecemos por fim aos espíritos amigos aqui presentes, que coordenam os trabalhos da noite, que conduzem os estudos aqui da casa, que pacificam o ambiente, que pacificam as nossas mentes, as nossas inclinações. Que possamos prosseguir juntos nesse roteiro, encarnados e desencarnados. Seja conosco, Pai, hoje e sempre, assim seja. Então, boa noite a todos, até a próxima quinta-feira.